Olá, queridos. Estamos aqui em mais um momento de reflexão para meditarmos no que nos ensina a Palavra de Deus. A Palavra de Deus é a luz para as nossas vidas, é o nosso caminho, a nossa direção, tem sido a nossa base, o nosso alicerce, e aqueles que confiam nesta Palavra jamais serão envergonhados. Amém? Eu quero voltar a falar um pouquinho com vocês sobre a vida de Davi. Nós falamos aqui que as aparências enganam. Nós falamos também para voltarmos com a cabeça do gigante, porque o pai de Davi o enviou apenas com alimentos para os seus irmãos que estavam lá, para aquela guerra, para ver aquela peleja. Mas o que ele não sabia é que Davi ia voltar com a cabeça do gigante. E as aparências enganam, nós falamos um pouquinho sobre essa questão de muitas pessoas não acreditarem em nós pela nossa aparência, né? Nem Jessé, o pai de Davi, acreditou nele. E eu estive aqui falando um pouquinho com vocês também sobre o ir para a guerra, né? Vá para a guerra. Davi se disponibilizou para lutar com aqueles gigantes, contra aqueles gigantes. E hoje eu quero meditar com você em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 38 em diante. E eu quero dizer uma coisa para você no dia de hoje. Seja você. Independente das circunstâncias, independente daquilo que você tem visto, eu quero dizer para você, seja você. Viva o seu ministério, viva o seu chamado. Viva como o Senhor tem momentos para você e tem todo um plano para a tua vida, mas seja você. Não seja aquilo que os outros querem que você seja. E Davi fez isso. Aqui então, 1 Samuel capítulo 17, do versículo 38 em diante, a Bíblia diz o seguinte: Saul vestiu a Davi da sua armadura. Ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Ou seja, quando Davi se disponibilizou para a guerra, Saul quis colocar nele a sua armadura. Porque como Davi iria para uma guerra com um gigante daquele sem usar uma armadura que era própria para a guerra? O entendimento humano é que você precisa usar as armas humanas para ir para uma guerra. Mas existe um segredo aqui nesses versículos. O versículo 39 diz: Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto. Ele chama aquela armadura de Saul, disto, de alguma coisa que para ele não era comum, alguma coisa sem valor. E aí a Bíblia diz assim: Não posso andar com isto, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Não tente usar armaduras que não são suas. Não tente ir para alguma frente de guerra que Deus não te chamou. Não tente usar aquilo que não cabe em você. Tem pessoas abraçando situações, abraçando ministérios que não foram feitos para você. Armaduras que não cabem em você, só cabem em Saul. Existem situações que Deus preparou para você. Agarre aquilo que Deus te deu. Será que você está abraçando algo que Deus te deu? Algumas coisas já são estabelecidas por Deus, como o nosso primeiro ministério, como a nossa família, por exemplo. Aquelas pessoas com quem você mora, esse é o teu primeiro ministério. E você precisa ter raiz, como diz assim, para aguentar os ventos, para aguentar as provações, para abraçar ministérios. Querido, se você não tiver raiz, no momento do vento, da tempestade, do temporal, você vai cair. Mas aquele que tem raízes profundas, aguenta o vento, aguenta forte a tempestade, porque sabe qual é o chamado. Davi, mesmo sem aquela armadura, querido, ele estava seguro de que o Senhor era com ele. Porque eis aqui o versículo 40 que diz: tomou o seu cajado na mão. Davi era o quê? Um pastor de ovelhas. Ele foi usar a arma que ele estava acostumado a usar, que era o seu cajado. A arma que ele tinha nas mãos naquele momento contra o gigante era um cajado. E o cajado, na verdade, não é para bater nas ovelhas, é para apacentar, é para guiar, é para orientar em amor. As pessoas acham que o cajado servia para bater na ovelha, mas não era. Inclusive, o cajado servia para resgatar ovelhas perdidas. Você pode observar que alguns cajados, eles têm aquele formato, né? Aquele ângulo, exatamente para trazer esse resgate, buscar ovelhas que estavam ali no barranco, que estavam em perigo. O cajado não é para bater.
Então Davi tinha nas mãos aquela arma, o cajado, que servia para orientar. Naquele momento, Davi, como um pastor, precisava da orientação do Senhor. E a Bíblia diz então aqui no versículo 40, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro. Pensa bem comigo. Um pastor de ovelhas vai para uma guerra com um gigante filisteu, um homem que tinha mais de 3 metros de altura, ele era baixinho, diz a Bíblia, que ele tinha baixa estatura. E Davi decide ir para a guerra com um cajado, 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor. E a Bíblia diz que ele trazia esse alforje, a saber, no surrão, era um tipo de sacola. O surrão era uma espécie de sacola que pastores usavam, né? E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. Davi foi para aquela guerra usando o que ele já tinha como instrumento, como arma, como habilidade. Perceba que Deus escolhe cada um de acordo também com as suas habilidades. É claro que Deus capacita os chamados, né? Ele não chama os capacitados, mas Deus também chama de acordo com as habilidades. Se você sabe falar bem, se você sabe se colocar bem, se você sabe lidar bem com crianças, se você sabe lidar bem com adultos, se você sabe lidar bem com jovens, mas não abrace aquilo que Deus não deu nas tuas mãos. Não use a armadura de ninguém. A armadura que Deus deu a Saul não era a mesma que ele poderia dar a Davi, que Deus queria mostrar para Davi que não seria com armas humanas que ele venceria aquele gigante. O que significam essas 5 pedras lisas de um ribeiro? Você imagina Davi para um ribeiro escolher 5 pedras, 5 pedrinhas. Você pode pensar onde ele ia com isso, mas eu posso afirmar para você que as 5 pedras de Davi simbolizam fé, simbolizam obediência, porque a primeira coisa que Davi teve foi fé. Não é verdade? Fé para dizer quem é esse gigante que está afrontando o exército de Deus vivo. Quem ele pensa que é? Então a primeira pedra é a fé, a segunda a obediência, porque ele foi sem questionar. A terceira pedra seria a coragem. Será que você teria coragem de lutar contra os gigantes? Será que você teria coragem de se disponibilizar a lutar contra alguém muito maior que você, uma circunstância maior do que você, isso que está te sufocando hoje, que parece que vai te vencer? Use o que você tem nas mãos, use aquilo que Deus já te deu, a fé, a obediência, a coragem, a disposição, porque não adianta ter fé, ter obediência, ter coragem, mas não se dispor. Imagina se diante da guerra, de repente, ele não se dispõe e volta atrás. Então seria a disposição. Em quinto e último lugar, o enfrentamento. Você precisa enfrentar essa luta. Você precisa crer, você precisa obedecer, você precisa ter coragem, você precisa ter disposição, mas você precisa enfrentar essa luta até o fim. Se é assim que Deus quer, adore a Deus, creia, confie, porque você pode ter a certeza que Deus está contigo. Você pode ter a certeza que essas 5 pedrinhas que você já tem nas mãos, que Deus já te deu, elas farão de você um vencedor. Nós continuaremos falando ainda um pouquinho acerca de Davi. E você vai ver que ele venceu. Dessas 5 pedras, apenas uma derrubou o gigante. Mas ele levou consigo tudo isso porque ele estava preparado para a grande peleja. Então leve a fé, leve a obediência, leve a coragem, leve a disposição e vá para o enfrentamento. Porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo, é com a tua casa, é com a tua família. Eu quero profetizar sobre você uma semana de bênçãos, uma semana de milagres, uma semana de portas abertas, uma semana de boas notícias, uma semana onde esse gigante vai cair por terra em nome de Jesus Cristo. Creia que você tem raiz para isso. Creia que tudo que está acontecendo na tua vida não é em vão. E você vai renascer, e você vai vencer, e você vai ver coisas grandes na tua vida e no teu ministério. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém.